Bom, então o que vai acontecer nessa aula? Repare que eu tenho aqui ó, um arquivo em Excel onde eu tenho uma tabela e tenho um gráfico. Quando eu clicar nesse botão gerar apresentação, eu quero que o Excel abra um arquivo em branco do PowerPoint e coloque essas informações. Então tem aqui um título, aqui a tabela, aqui o gráfico, ok? Obviamente, se eu vier para cá e alterar esse gráfico, o estilo dele, por exemplo, eu colocar um estilo preto assim, clicar em gerar apresentação, ele vai criar uma apresentação nova com esse gráfico novo, ok? Então isso é o que a gente vai aprender a fazer nessa aula. Além disso, podemos utilizar o Excel VBA para integrar com arquivos em PowerPoint que já existam. Por exemplo, eu tenho aqui um modelo de certificado. Digamos que você tem que emitir certificados. É só um exemplo. Você vai acessar esse arquivo do PowerPoint e preencher aqui o nome da pessoa, o curso que a pessoa fez, tá? Tudo a partir do Excel. Então, eu tenho aqui esse arquivo da aula 2, que vai ser na próxima aula. Eu vou acessar o VBA e tenho aqui uma macro onde ele vai abrir aquele arquivo e vai escrever lá, por exemplo, Pedro Carlos, curso de VBA online, e aqui algumas informações a mais. Quando eu clicar no botão, ele vai abrir o PowerPoint e vai colocar aqui Pedro Carlos, curso de VBA online, e qualquer outra informação que tenha que alterar, a gente vai aprender a fazer também. Digamos que você precisa também, além de preencher o PowerPoint, exportar isso aqui como PDF, tá? Então eu tenho aqui uma série de alunos, eu posso ter uma série de alunos em uma base de dados, com cursos que eles fizeram, carga horária de cada curso, a data de conclusão de cada curso, e eu preciso gerar um PDF de cada um desses alunos através do PowerPoint. Vamos aprender a fazer isso também. Vai clicar no botão, ele vai gerar aqui todos os PowerPoints, vai gerar PDFs de todo mundo e vai deixar salvo na pasta. Aí ele vai fechar o PowerPoint, vai aparecer esses PDFs aqui, ó. Então, aluno 1, eu vou abrir, e aqui vai estar o aluno 1, curso 1, carga horária 10 horas, etc. A mesma coisa para o aluno 2, aqui aluno 2, curso 2, tá? E, enfim, e assim por diante. Você pode ter dezenas de registros que o VBA vai exportar todo mundo tudo de forma automática, tá? É isso que a gente vai aprender a fazer nessas aulas. Então, não vou ensinar tudo apenas em uma aula, porque a aula vai ficar muito grande, tá? Nessa primeira aula, vamos aprender a gerar um arquivo em branco do PowerPoint e trazer as informações do Excel para o PowerPoint. Na próxima aula, a gente vai aprender a pegar um arquivo que já existe e editar esse arquivo que já existe e gerar PDFs desse arquivo que já existe, tudo através do Excel, tá? Então vamos primeiramente a começar a nossa aula. Eu vou abrir um arquivo em branco do VBA, do Excel, aliás, e já vou salvar esse arquivo. Então vou clicar aqui em salvar como. Vou salvar aqui na pasta que eu tenho do curso de VBA. Deixa eu ver aqui a área de trabalho. Cadê VBA Academy? Planilhas, curso de VBA. Integração com pacote Office, PowerPoint, habilitado para macro do Excel. E vou chamar isso aqui de aula 01-2, tá? Porque eu já tenho aqui uma aula 01. Então, aula 01-2. Beleza. Vou acessar o Visual Basic. Para você acompanhar essa aula, eu preciso que você tenha um mínimo de conhecimento de VBA, tá? Pode ser um conhecimento básico, isso vai ajudar bastante, tá? Não vou me atentar em detalhes muito básicos na aula, tá? Para focar mais na parte da integração. Temos aqui no YouTube um curso básico de VBA, você pode procurar. Temos várias aulas de conteúdo básico, caso você tenha dificuldade em alguma coisa, tá? Sem falar da nossa plataforma lá no VBA Academy, onde tem tudo sobre VBA, tá? Então aqui eu vou focar mais na integração. Vou inserir um módulo, tá? E vou criar a nossa macro. Vou chamar essa macro de criar apresentação, tá? Assim. Evite utilizar caracteres especiais. Bom, a primeira coisa importantíssima que nós temos que fazer aqui é o seguinte: habilitar uma biblioteca do PowerPoint. Você vai clicar em ferramentas, referências,
e vai procurar pela biblioteca Microsoft PowerPoint. Então vamos procurar. Está em ordem alfabética. Microsoft, deixa eu ver. P, aqui. Microsoft PowerPoint 16.0 Object Library, tá? Esse é o meu. Object Library 16.0. É claro que dependendo da versão do teu computador, do teu Office, a versão 16, tá? Internamente, essa aqui, ó, a versão 16.0, referente ao Office 2016 para cima, inclusive o Office 365, que é o qual eu estou usando. Se você está usando uma versão, por exemplo, 2013 do Office, vai aparecer ali o número 15 para você, ou um número inferior, ok? E aqui nós temos um detalhe importante. Eu vou criar essa integração utilizando essa biblioteca do Office versão 16. Quando eu ativo a biblioteca, essa biblioteca fica salva nesse arquivo, tá? Nesse arquivo. Se eu abrir outro arquivo do Excel, eu tenho que habilitar nesse outro arquivo a biblioteca, tá? Ela não fica salva no computador, ela fica salva no arquivo. Se eu pegar esse meu arquivo e enviar para outra pessoa, que vai abrir em outro computador, a pessoa vai conseguir utilizar normalmente, sem ter que habilitar nada. Porém, ela vai conseguir utilizar normalmente se ela tiver a versão 16 do Excel, ou seja, 2016 para cima. Se ela tiver a versão, digamos, 2007 ou 2010, essa biblioteca que está ativada não vai funcionar, ok? Então ela teria que entrar nas referências e habilitar a referência que ela tiver. Se você não tem a versão 16, você vai colocar a que você tiver, tá? É só você clicar aqui no Microsoft PowerPoint e colocar a que você tiver. Vai funcionar normal, tá? No teu computador. O problema é, o meu arquivo está a versão 16. Se eu enviar esse mesmo arquivo para uma pessoa que não tenha o Office 2016, versão que ele tenha a versão anterior, a biblioteca não vai funcionar. Porém, nós precisamos criar um código que funcione sempre em qualquer que seja a versão da pessoa, tá? Então nós iremos fazer isso. Porém, inicialmente a gente vai digitar todo o nosso código utilizando a biblioteca que ativamos e no final nós vamos desabilitar a biblioteca e substituir por um código genérico, tá? Vou ensinar como que você faz isso. Então você tem que assistir essa aula até o final. Se você vai usar apenas no teu computador, não tem problema nenhum. Agora, se você vai precisar distribuir o teu arquivo, então você precisa ficar até o final para a gente fazer essa pequena alteração para que ele fique disponível e possa ser usado em qualquer versão do Excel, ok? Então isso é só um detalhe. Bom, primeira coisa, vamos criar uma variável que vai representar o aplicativo do PowerPoint. Vamos chamar essa variável de app, de aplicativo. As application. Repare que se eu for colocar um as application, vai aparecer dois applications, tá? Dois applications. Qual que eu escolho? Um desses applications corresponde ao Excel, o outro corresponde ao PowerPoint, porque nós habilitamos a referência e temos a primeira é do Microsoft Excel e a segunda é do Microsoft PowerPoint. Então, a primeira é do Excel e a segunda é do PowerPoint. Porém, para que não haja problema, confusão, é recomendável que você coloque primeiro o nome da biblioteca. Então, PowerPoint. Repare quando eu escrevo PowerPoint, já aparecem esses ícones de livros aqui. Isso é a biblioteca. Assim como tem PowerPoint, tem também Excel. Vamos utilizar a biblioteca do PowerPoint. E então, .application, ou seja, então estamos pegando a biblioteca e na sequência a classe, tá? Application. Então eu criei uma variável que representa o aplicativo do PowerPoint. Agora eu vou criar um objeto para essa variável. Eu declarei a variável, vou criar o objeto. Para criar o objeto, set, tá? Atribuir o objeto à variável. Set app, que é o objeto que representa o PowerPoint, igual a new PowerPoint.application. Repare que eu criei aqui um novo objeto que representa um aplicativo do PowerPoint
atribuir a variável app. Eu poderia fazer a mesma coisa dessa forma, as new. Se eu fizesse isso daqui, então funcionaria da mesma forma, eu já declararia a variável ao mesmo tempo em que eu estou criando o objeto. Porém, eu prefiro, por motivos que eu já expliquei em vídeos passados, declarar a variável e numa segunda linha criar o objeto, ok? Assim é mais seguro. Bom, temos agora um aplicativo do PowerPoint criado. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou deixar esse aplicativo visível. Então, app.visible igual a true, tá? Vamos apenas colocar igual a true, esse valor genérico true. E vamos ativar. Então, app.activate. Quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai executar. Ele vai abrir o PowerPoint e vai deixar ele visível aqui para nós. Vai ativar aqui para nós. Repare que não tem nada aqui embaixo, tá? Não tem uma apresentação. O que significa isso? Nós criamos uma variável que representa o aplicativo, que representa a instância do PowerPoint. Nós precisamos criar a apresentação. Se você for reparar aqui, o Excel que está aberto na tua tela, tem duas coisas abertas. O aplicativo do Excel, a instância, e também tem o arquivo, workbook, aberto. Tá? São duas coisas diferentes. Se eu fechar esse arquivo do Excel, repare o que vai acontecer. thisworkbook.close. Eu vou fechar o arquivo do Excel. Porém, não vou fechar o aplicativo do Excel. Para você entender, eu vou dar um Enter. O que aconteceu? Ele fechou o arquivo que eu tenho, porém a instância do Excel, ou seja, o aplicativo ainda está aberto. Porém, não existe nenhuma pasta de trabalho aberta. Tá? Para eu abrir a pasta de trabalho, arquivo, abrir, e está aqui. Vou abrir a pasta de trabalho que eu estava utilizando agora há pouco. Tá? Ok, acabei de abrir a pasta de trabalho. Então, além da instância do aplicativo, nós precisamos abrir também o documento, tá? Então, o documento do Excel é o workbook, o documento do PowerPoint é a apresentação, tá? A mesma coisa para o Word, etc. Além da instância, além do aplicativo, tem que abrir os arquivos. Então, para eu abrir um arquivo, para eu criar um arquivo, eu vou criar uma variável que vai representar uma apresentação. Eu vou chamar essa variável de APR, tá? Então, esse app vai representar o aplicativo, a variável APR vai representar a apresentação. As PowerPoint.presentations. Esse presentation significa a apresentação. Ok. Então, eu vou dizer que set APR, a minha apresentação, vai ser igual a um novo documento. Eu vou abrir um novo documento do PowerPoint. Isso significa app, que é o meu aplicativo, .presentations.add, ok? Isso aqui vai adicionar uma apresentação ao arquivo que eu declarei aqui em cima, que eu criei. Eu vou clicar no botão, ele vai abrir um arquivo do PowerPoint e vai já criar a minha apresentação. Repare que eu tenho agora uma apresentação. Aqui, se eu clicar, ele vai adicionar um slide, ok? Bom, então estou aí criando a minha apresentação. Além da apresentação, eu preciso criar slides dentro de cada apresentação. Então, eu vou criar uma variável que vai representar um slide. Eu não vou chamar a variável de slide, porque isso pode confundir com a classe que eu tenho já de slides do PowerPoint. Então, eu vou colocar um pp na frente, slide. Então, a variável pp_slide ela vai representar um slide, ok? As PowerPoint, que é a biblioteca, .slide, tá? Perfeito. Então, aqui eu estou criando a minha apresentação. E agora eu vou criar o meu slide. Então, eu vou atribuir a variável pp_slide um slide novo. Para eu criar um slide novo dentro da apresentação, APR, que é a minha apresentação, .slides.add. Repare que eu tenho um método chamado addSlide.
Esse método addSlide possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro, index, representa o índice do slide, ou seja, qual slide que é, 1, 2, 3. Como não queremos nenhum slide, esse slide é o slide 1. O segundo parâmetro, custom layout, significa o layout do slide. Mas como é um layout personalizado, nós não temos um layout personalizado, e isso é referente à versão do teu Excel que você tem no teu computador, ok? Nós precisamos criar um slide genérico que funcione em qualquer versão. Então, se eu voltar aqui, ó, e vir apenas no método add, sem ser o método addSlide, o método add, e abrir parênteses, repare que nós temos um método oculto aqui que não aparece no nosso IntelliSense. Apenas add e não addSlide, tá? Então, add. E aqui eu vou colocar o 1, ou seja, index vai ser 1, primeiro slide. Vírgula, quando eu aperto vírgula e vou para o segundo parâmetro, repare que aparece uma série de lista, agora uma lista, com uma série de layouts. Se eu escolher o primeiro aqui, ó, pp layout blank, o que vai acontecer? Eu vou clicar no botão, ele vai criar o meu apresentação e o meu slide em branco, tá? Eu tenho outros valores para esse parâmetro, como por exemplo, deixa eu apertar Ctrl espaço, pp layout, deixa eu pegar aqui um layout title. Esse layout title aqui, ó, esse parâmetro, ele vai criar uma apresentação com um slide e vai colocar já aqui, ó, esse modelinho que a gente já conhece, de título e subtítulo, ok? Bom, vamos utilizar esse daqui inicialmente. Isso aqui é o seguinte, eu criei a apresentação, eu vou colocar um comentário aqui, ó, criar um slide, criar o primeiro slide, tá? Criar o slide 1, melhor. Agora, eu preciso que você preste atenção em uma coisa importantíssima. Eu disse que nós habilitamos uma referência do Microsoft PowerPoint, e esse parâmetro aqui, ó, ele é um parâmetro, ele é uma constante que só aparece aqui para nós porque a nossa referência, a nossa biblioteca está habilitada. Se nós desabilitarmos essa biblioteca, essa referência não vai mais ser, não estará mais disponível. Nós iremos fazer isso no final, vamos desabilitar a biblioteca. Então nós não podemos utilizar esse parâmetro. Temos que utilizar outra coisa aqui. Isso aqui, essa lista aqui, ela é chamada de enumeração. Isso aqui é uma enumeração. E cada uma dessas palavras aqui, ela representa um valor numérico, tá? O VBA tem muito disso. Então, por exemplo, deixa eu só colocar o que estava aqui. Layout title. Então, para você entender sobre enumerações, deixa eu abrir a janela de verificação imediata. Se eu escrever, por exemplo, message box, vou exibir uma mensagem. Aqui eu vou escrever olá. E o segundo parâmetro, button, esse parâmetro ele possui diversos valores, tá? Essa lista aqui também é uma enumeração. Sempre que você vê esse sinal aqui, ó, esse ícone com esse sinalzinho de igual, isso é uma enumeração. Se eu pegar, por exemplo, esse valor aqui, ó, critical, e executar, ele vai exibir a mensagem, e esse ícone vermelho aqui, com esse X, isso é o VB critical. Se eu colocar outro valor, por exemplo, o exclamation, ele vai trazer esse outro ícone aqui. Se eu colocar o VB information, por exemplo, vai trazer esse olá. Tá? Então, cada um dessas palavras aqui, ela representa um número. Tá? Como é que eu sei? Se eu pegar, por exemplo, o VB information e executar, vai trazer esse ícone. Porém, esse VB information, ele representa um número, deixa eu colocar aqui, VB information, vou dar um enter, 64. Então, esse VB information é a mesma coisa que 64. Se eu escrever 64 ao invés de escrever VB information,
que vai acontecer? Ele vai trazer exatamente o mesmo resultado, tá? Além do VB Information, tínhamos o VB Critical, que representa o número 16. Se eu colocar o número 16 aqui, ele vai trazer esse aqui, que é o Critical. Outro exemplo, por exemplo, se eu colocar o VB Yes, No. Esse VB Yes, No, ele é um botão que representa o botão sim e não. Tá? E esse VB Yes, No, ele é representado pelo número VB Yes, No, pelo número 4. Então, se eu colocar aqui o número 4, ele vai trazer exatamente o botão sim e não. O número 16, aliás, o número 64, era o VB Information, que era esse ícone aqui de informação. Ao passo que o número 4 era o botão sim e não. Se eu fazer 64 mais 4, isso é o VB Information e o Yes, No. Isso quer dizer que ele vai trazer o Yes, No e o Information junto. Só que 64 mais 4 é a mesma coisa que 68. Vai trazer exatamente o mesmo resultado. O que eu quero mostrar para você é que o Excel, os valores do Excel, são representados por números, tá? Sempre por números. Porém, para que nós não tenhamos que ficar decorando esses números, o Excel, ele transforma esses números em constantes. Então, esse número aqui, ó, esse valor, essa constante PP Layout Title, representa um número, tá? E esse número representa um tipo de layout. Porém, se eu for verificar qual que é o valor desse número, basta que eu escreva o seguinte, interrogação, PP Layout Title, vou dar um Enter. Isso aqui representa o número 1. Tá? Então aqui eu vou colocar o número 1, apenas deixar salvo aqui. Por quê? Porque depois que eu fizer, depois que eu desabilitar a biblioteca, isso aqui não vai mais ser reconhecido pelo VBA. Porém, se eu colocar o número 1 aqui, então vai funcionar da mesma forma, porque o número 1 o VBA reconhece, porque é um número, é um layout padrão que funciona para qualquer que seja a versão do Excel que você esteja utilizando. Ele vai saber que é aquele layout específico. Mas se eu colocar o PP Layout Title, ele vai entender que isso aqui pertence apenas à biblioteca que eu instalei, que eu ativei no meu computador. Tá? Então, toda essa explicação apenas para mostrar isso para você. Sempre que a gente vê esse PP alguma coisa, isso é uma enumeração que pertence à biblioteca instalada. E vamos ter que pegar sempre o número que ela representa para depois desativar a biblioteca. Ok? Então, isso aqui acabou de criar um slide, tá? Deixa eu executar de novo aqui para ver, para lembrar onde que eu estava. Isso aqui criou um slide, ok? Agora, nesse primeiro slide, eu preciso escrever alguma coisa. Esse slide aqui, aliás, slide não, isso aqui é uma caixa de texto. Essa caixa de texto, ela é um shape, tá? Então, caixa de texto, forma, figura, são tudo shapes. Vou criar uma variável que representa um shape. Então, dim pp shape as powerpoint.shape, tá? powerpoint.shape. Ok. E agora eu vou dizer que set pp shape vai ser igual a minha pp slide, que é o primeiro slide, ponto shapes, o índice do shape 1, tá? Então, índice 1 quer dizer o primeiro shape. O primeiro shape é esse daqui, tá? O que foi criado por primeiro. Então, estou dizendo que esse primeiro shape, ele vai ser atribuído à variável pp shape. Agora que eu fiz isso, eu vou dizer que pp shape ponto test frame, repare que eu tenho test frame e test frame 2. Test frame 2 para as versões mais atuais do Excel. Queremos um código que funcione em todas as versões. Então, test frame. Ponto test range ponto test. Vamos colocar um texto naquele frame, naquele shape, aliás, que é um test box. Apresentação, digamos, de faturamento, tá? Apresentação de faturamento. Assim. E eu vou executar. Eu vou fechar esse daqui, inclusive.
na hora que eu for executar, ele vai trazer aqui a apresentação de faturamento. Vamos colocar alguma coisa aqui embaixo. No shape de baixo, vamos dizer agora, vamos atribuir a mesma variável pp shape, agora o slide 2, aliás, o shape 2. Então pp slide.shapes 2, ok? Repare que eu estou usando a mesma variável, tá? Eu apenas estou sobrepondo. Uma hora essa variável representava o shape 1, agora ela vai representar o shape 2. Eu poderia criar uma variável para cada um dos shapes, se eu quisesse, tá? Nesse caso, não vai fazer diferença. Bom, então atribuir o shape 2 a essa mesma variável, e aí nessa mesma variável, que agora é o shape 2, pp shape, que é o nosso test box, ponto test frame, ponto test range, ponto test, igual por VBA Academy. Então, quando eu executar agora, deixa eu fechar esse aqui, quando eu for executar isso daqui, ele vai escrever aqui a apresentação de faturamento por VBA Academy, ok? Então, criamos o nosso primeiro slide. Precisamos agora criar um segundo slide. Então, vamos criar um segundo slide. Vou colocar um comentário, criar o slide 2, tá? Como é que eu faço para criar o slide? A mesma coisa que fizemos anteriormente. Vou utilizar exatamente a mesma variável, pp slide. Você poderia criar variáveis diferentes se quisesse. Set pp slide igual a minha apresentação, ponto slides, ponto add. Repare que não é add slide, é apenas ponto add. Então apague e volta. Index, esse vai ser o slide número 2. Vírgula, qual que é agora o parâmetro, qual que é o valor, né? Eu quero um layout em branco, então pp layout blank, ok? Esse layout blank vai criar um slide em branco, ao invés de criar junto com os caixas de texto. Eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, janela de verificação imediata, e quero saber qual que é o valor desse layout blank. É o 12, tá? Então layout blank, vamos deixar comentadinho que isso aqui é o número 12, para depois substituirmos por 12, tá? Ok. Vamos executar. Então eu vou fechar aqui e vou clicar nesse botão para executar. Criou aqui o primeiro slide e já criou o segundo. Eu quero que ele selecione o segundo layout quando ele for criado. Então pp slide.select, ok? Para ele selecionar o segundo slide. Vamos fazer um teste agora. Eu vou clicar no botão. Ele vai criar o primeiro, vai criar o segundo e selecionar. Agora eu preciso colar nesse slide uma tabela. Vamos criar a nossa tabela. Então eu vou aqui em B2, em B4, eu vou escrever o seguinte, mês, e aqui eu vou escrever faturamento, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o nosso zoom, e vou escrever janeiro, fevereiro. Deixa eu ver se eu arrastar para baixo, se ele identifica. Ok, identificou os meses. E vou colocar aqui fórmula aleatório entre, digamos, valores entre 50 mil e 100 mil, tá? Então, digamos que são valores aí de faturamento. Eu vou formatar como português do Brasil, ok. Eu vou selecionar todo mundo, Ctrl C e Ctrl V, colar valores, para não ficar mudando a fórmula. Vou selecionar essa minha tabela e vou inserir uma tabela. Minha tabela contém cabeçalhos, ok. Só vou botar aqui uma cor melhor, pode ser essa cor aqui, tá? Então temos aqui uma tabela, tá? Aqui em B2 eu vou escrever o seguinte, aqui em B2 eu vou escrever faturamento anual da empresa, tá? Vou botar um itálico, ok, tirar essas linhas de grade. Aqui está a minha tabela. Eu quero pegar essa minha tabela, que está aqui,
e colar nesse slide que eu acabei de criar. Então, para eu copiar essa tabela, eu copio a tabela normalmente. Essa planilha é a planilha 1. Vamos utilizar o nome interno da planilha. Então, planilha 1, ponto, range. Essa aqui é o range B4. Então, vamos utilizar a propriedade current region para pegar toda a tabela. Ponto range B4, a ponto copy, tá? Então, aqui eu estou copiando a minha tabela, ponto copy. Agora eu preciso colar essa minha tabela que eu copiei dentro do slide. Então eu escrevo pp slide, ponto. Eu não tenho um método chamado paste, tá? Porque eu não posso simplesmente copiar e colar como eu faço no Excel. Eu preciso colar como uma imagem, como um shape. Então pp slide.shapes.paste, tá? Aqui está o método paste. Vamos ver o que acontece quando eu executo. Eu vou clicar no botão, ele vai executar, vai abrir o PowerPoint, tá? E vai colar aqui, tá? Repare que ele colou alguma coisa em branco. Essa alguma coisa em branco é porque eu talvez copiei errado. Eu copiei apenas a célula B4. Ao invés de eu ter copiado toda a tabela, faltou aqui um current region.copy, tá? Vamos fechar isso daqui, executar de novo. Pronto, agora ele colou a minha tabela, aqui está. Repare que quando ele cola como tabela mesmo, tá? Como uma tabela normal. Se for vir aqui em cima, vai estar design.tabela. Você pode também personalizar a forma com a qual ele cola essa tabela. Aqui em Paste, você pode utilizar o método Paste Special. Aqui tem algumas informações, alguns parâmetros. Por exemplo, você pode colar como uma figura em bitmap, que é essa daqui. Essa figura bitmap, na hora que você for executar, ele vai abrir o PowerPoint e vai colar como um bitmap, uma figura agora, tá? Aí está a figura. Além disso, você pode colar também como um objeto vinculado, como por exemplo, deixa eu ver aqui, pp OLE object. Quando você faz isso daqui, você vai colar a imagem, a tabela, como um objeto vinculado. Isso quer dizer que se você der um duplo clique, ele vai incorporar o aplicativo do Excel aqui dentro. Repare que ele está pedindo alguma coisa aqui para mim. Habilitar macros. Ele vai aqui dentro do PowerPoint colocar o teu Excel. Ó, tá? Então aqui você pode fazer alterações, tá? Quando você dá o duplo clique. Tá? Você colou como um objeto incorporado. Deixa eu fechar isso daqui. Outra forma também é você colar como um bitmap e linkar isso com a tua tabela. Eu tenho aqui uns parâmetros chamado, qual que é o parâmetro? Esse último parâmetro chamado link. Aqui, se você colocar MSOTrue, ele vai vincular a imagem ao arquivo. Então eu vou executar, ele vai abrir, vai fazer todo o processo, vai colar a nossa imagem, porém essa imagem está vinculada ao arquivo. Repare que janeiro está 84.000. Se eu vier aqui e colocar para janeiro 0, por exemplo, ele vai colocar 0 também imediatamente no PowerPoint, na imagem, porque ela está vinculada ao Excel. Tá? Se eu voltar para cá e colocar 85.000 de novo, ele vai voltar e colocar 85.000 de novo, tá? Está vinculado. Porém, eu quero deixar aqui como MSO false para não vincular nada, tá? Ou apenas ignora esse parâmetro que ele não vincula, tá? Ok. Deixa eu apagar isso daqui. Executar de novo para ver se realmente o falso não vincula. Eu tenho aqui 850.000, deixa eu colocar para 85.000 ao invés de 850, 85.000. Repare que ele não está vinculado mais, tá? Então, quando eu não preencho nada, ele não fica vinculado, ok?
Bom, então colamos o Excel, copiamos e colamos. Uma coisa que eu quero que você perceba é o seguinte: quando eu executo aqui essa macro, ele copia e cola aqui, beleza, porém quando você volta para o Excel, repare que fica esses tracejados aqui, essas formiguinhas ficam aqui em volta, significa que a cópia ainda está na área de transferência. Para eu deletar essa cópia daí, eu utilizo o método application.cutCupMode igual a falso, tá? Esse igual a falso vai dizer que eu vou, digamos, tirar a cópia da área de transferência. É como se eu estivesse matando essas formiguinhas aqui. Então, tirar as formiguinhas. Pronto. Então, ele vai agora copiar, colar e vai sair essas formiguinhas daí. Então, vamos executar de novo. Copiou, colou, está aqui e ele tirou as formigas. Ok. Agora o próximo passo é nós, digamos, redimensionar essa imagem. Digamos que eu quero aumentar assim o tamanho dela, tá? Aumentar a largura da imagem. Então eu posso deixar essa imagem do tamanho total desse meu slide. Então como é que eu poderia fazer isso? Deixa eu fechar aqui. Essa imagem ela está sendo representada ela é um shape. Vamos dizer que vamos pegar a nossa variável ppShape e atribuir a imagem a essa variável. Então, ppShape, lembrando que estamos usando sempre a mesma variável, você pode criar uma variável para cada shape se quiser também. ppShape vai ser igual a ppSlide. Quem que é ppSlide? É justamente o slide atual, tá? O slide que nós adicionamos. O slide 2 é o ppSlide. ppSlide.shapes 1. O shape 1 desse slide é justamente a imagem que colamos. Então, a variável shape vai representar essa tabela nova. ppShape.width. Isso aqui diz respeito à largura, tá? Da nossa imagem. Width. Se eu quiser que a largura da minha imagem seja igual à largura do slide, o que eu faço aqui? Vou pegar a minha apresentação .pageSetup, tá? Ou seja, eu vou partir da apresentação inteira, pegar as configurações da página, .slide width. Isso aqui vai trazer para mim exatamente o tamanho do slide. Então eu estou dizendo que a largura da minha tabela vai ser igual à largura do meu slide. Se eu executar esse código, ele vai fazer isso daí. Não aconteceu nada, vamos ver. Deu erro na macro aqui. Porque faltou o set, tá? Isso aqui é um objeto, então o objeto sempre colocaremos set, tá? Que foi o que eu esqueci. Vou clicar no botão para continuar. Daí o que acontece? Ele vai deixar minha tabela com a mesma largura do meu slide, tá? Porém, como você pode ver, isso aqui não ficou nem um pouco bonito, tá? Ficou muito grande, não ficou nada bom. Então, podemos apagar isso daqui e redimensionar. Eu posso colocar um valor fixo, por exemplo, 200, assim, na largura, executar. Aí ficou desse tamanho. Ou eu posso tentar relacionar isso com o meu tamanho do slide, como ao invés de colocar toda a largura do slide, eu posso colocar como, por exemplo, a metade do slide. Então eu multiplico por 0,5. Vai ficar a minha tabela, vai ficar com a metade do slide na largura. Então executando, vai ficar assim, tá? Ainda não considero que ficou um valor muito bom. Vamos deixar com, ao invés da metade, 40% do tamanho do slide. Então, deixa eu fechar. Eu vou clicar aqui para executar. E colocou, eu acho que 40% do tamanho do slide é um tamanho, digamos que está muito grande. Vamos colocar 20% então. 25% do tamanho do slide. Vou executar. E eu acho que agora ele ficou bom, né?
poderia até deixar um pouquinho maior. Isso aqui é, obviamente, uma questão de design, tá? Aqui eu estou apenas mostrando para você como que você altera a largura, tá? Mas aí o tamanho ideal você vai definir no teu código. Vamos deixar assim, tá? Com esse tamanho aqui. Agora eu preciso posicionar esse meu slide, essa minha tabela, esse meu shape em algum lugar. Eu utilizo a propriedade ppShape.left. Essa propriedade left é a distância na horizontal partindo da esquerda. Se eu colocar 0, executar, ele vai colocar exatamente na esquerda, aqui, tá? Se eu for aumentando aqui de 0 para 10, 20, etc., ele vai sendo deslocado para a direita. Eu quero colocar exatamente no centro. Eu posso fazer isso utilizando a sintaxe, a própria sintaxe do VBA. Como eu faria isso? Eu vou deixar isso aqui comentado. Para eu utilizar a própria sintaxe do VBA, eu preciso primeiro selecionar o meu shape. Então, ppShape.select, tá? Selecionar para posicionar no meio, tá? Eu vou selecionar o shape porque eu preciso posicionar no meio do slide, na horizontal. Então, então eu vou partir do meu aplicativo app.ActiveWindow, aqui está, .selection, porque o meu shape está selecionado, .shapeRange, .align. Vou pegar o método align. E aqui eu vou escolher um tipo de, digamos, posição. MSO Align Center quer dizer que eu vou posicioná-lo exatamente no centro, na horizontal. Aqui eu coloco verdadeiro, MSO True, tá? Quando eu clicar no botão, ele vai pegar minha tabela e vai posicioná-la exatamente no centro, tá? Na horizontal. Bom, agora, se eu não quiser se eu não quiser ter que decorar toda essa sintaxe aqui, eu posso também utilizar uma fórmula, eu posso utilizar a própria matemática para tentar posicioná-lo. Eu vou ter que mostrar isso para você também, porque talvez você vai precisar disso no futuro. Antes, uma coisa que eu esqueci, aqui temos um pp past bitmap. Vamos copiar e verificar qual que é o número desse cara. Número 1 também. Então aqui vamos deixar número 1 comentado, tá? Ok. Digamos que eu não quero decorar todo esse código aqui. Então eu posso posicionar o meu shape exatamente na horizontal, no centro da horizontal, utilizando uma fórmula matemática. Como que eu faria isso? Se eu for, por exemplo, fazer um cálculo, deixa eu abrir aqui o Paint para explicar melhor para você. Digamos que eu tenho o meu slide desse tamanho aqui, tá? Então eu tenho uma distância que é justamente essa distância inteira aqui. Essa distância inteira é a largura total do slide, tá? Eu preciso posicionar o meu shape exatamente no centro, tá? Então aqui eu tenho uma linha que delimita exatamente o centro, a metade do meu slide, tá? Isso aqui é a metade do meu slide. Então a distância que vem daqui até aqui é exatamente a largura do slide dividido por 2. Então isso aqui é a largura do slide dividido por 2, ok? E eu sei que coincidentemente o centro do meu shape, da minha tabela, tem que coincidir com o centro do slide, tá? E a distância que vem daqui até aqui, essa distância inteira, é a largura do meu shape. Isso aqui é a largura do shape. E a distância que vem daqui até aqui é a largura do shape dividido por 2, porque é a metade. Então isso aqui é a largura do shape dividido por 2. Ok? Eu preciso posicionar o shape exatamente nessa posição aqui, tá? Aqui vai ser o left dele. Porém, essa posição aqui, ó, se você for reparar bem, é essa distância aqui, vou até mudar a cor, é essa distância aqui inteira, que é a metade do slide, menos essa distância aqui, que é a metade do shape.
vai sobrar exatamente essa distância. Então, essa distância, onde eu preciso posicionar o shape, é a metade do slide menos a metade do shape. Tá? Eu vou posicionar exatamente no centro. Então, eu posso dizer que pp shape ponto left, a distância na horizontal, vai ser igual a metade do slide. Como que eu sei qual que é a distância do slide? Aqui temos um código que já tínhamos escrito aqui, tá? Width, ou seja, é a metade do slide, então dividido por 2, menos a metade do shape. E a metade do shape é pp shape ponto width dividido por 2 também. Então, ele vai posicionar exatamente no centro agora. Se eu for executar, ele vai fazer a mesma coisa e posicionar no centro. Tá? Ele ficou bem aqui embaixo. Eu posso aumentar um pouquinho para cima aqui assim, como também eu posso posicioná-lo no centro. Tá? Ok. Para eu posicionar para cima, eu posso posicionar exatamente no centro, na vertical, ou um pouquinho para baixo. Ou será que eu deixo assim também? Deixa eu pensar. Tá, ok. Vamos posicioná-lo exatamente na horizontal também. Tá? Então aqui eu tenho um código que posiciona na vertical. Eu posso utilizar exatamente a mesma lógica para posicioná-lo na vertical. Tá? Esse aqui está na horizontal. ppShape.left.top. Tá? O top é a vertical, é a posição na vertical a partir de cima, contando de cima. apr.pageSetup.slideHeight. Isso aqui é a altura do slide, dividido por 2. Menos pp.shape.height, que é a altura do shape, da tabela, dividido por 2 também. Deixa eu fechar isso daqui e vou executar. Ele vai posicionar exatamente no centro. Se eu quiser jogar um pouquinho mais para baixo, eu posso somar aqui alguma coisa, ou ao invés de dividir por 2, dividir por 3, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Aí ele fica um pouquinho mais para baixo, tá? Então, ao invés de eu deixar exatamente no centro, eu divido por 3 e ele joga um pouquinho mais para baixo, tá? Ok. Então, posicionamos a nossa tabela, tá? No centro. Lembrando que eu posso utilizar tanto a sintaxe, como eu tinha falado. Para isso eu preciso selecionar o shape, ou posso utilizar uma fórmula matemática, tá? Você usa a que você achar mais fácil para você. Bom, agora eu vou criar um test box. Eu colei a minha imagem, minha tabela, eu vou criar um test box. Então, vou comentar, criar um test box agora, tá? Então, para isso, eu vou declarar uma variável que vai representar um test box. Din pp test box as PowerPoint.shape também. Aqui é um shape, tá? Bom, então vamos voltar para cá. E dentro desse slide, que é o pp slide, vamos criar nosso test box. Então, pp test box igual. Opa, tem que pôr o set antes. pp test box é igual a pp slide, que é o slide atual, ponto shapes, ponto add, vamos pegar o método add test box. Aqui está. Esse método, ele possui parâmetros, tá? O primeiro parâmetro, aliás, todos eles são obrigatórios. Orientation diz respeito à orientação. Bom, vamos orientá-lo na horizontal. Podemos orientá-lo na vertical também. Tem alguns outros valores aqui que, sinceramente, não sei o que eles significam. Você pode procurar depois na internet, se quiser se aprofundar no assunto. Vamos orientá-lo na horizontal. Repare que esse parâmetro, essa constante, que é um texto que representa um número, como eu já tinha falado anteriormente, repare que tem esse ícone aqui de enumeração. Ele é um texto realmente muito grande. Eu posso substituí-lo por um número. Se eu clicar, se eu copiar e
colocar aqui para saber qual que é o número que ele representa é o número 1 também. Então eu posso colocar também o número 1, ou eu posso simplesmente escrever aqui ms horizontal, porque aí eu olho e já sei que está na horizontal, mas fica a critério de cada um. O segundo parâmetro, vírgula, left, significa left é a posição no eixo X, na horizontal, contando a partir da esquerda. Vou colocar 0, que eu quero que ele fique exatamente na esquerda. Top, o próximo parâmetro, top, é a posição na vertical, partindo de cima. Vamos colocar 0 por enquanto, depois a gente ajusta. Width é a largura, eu quero que esse text box seja da mesma largura que o slide. Então eu posso pegar justamente aqui, esse código representa a largura do slide e coloco nesse parâmetro aqui. Vírgula, height significa a altura. Vamos colocar 50, tá? Apenas teste. A gente vai fazendo empiricamente, testando, e depois você vai mudando ali, se você quiser, as dimensões. Vamos deixar de uma forma que fique automático e inicialmente vamos colocar um valor fixo. Quando eu executar agora, ele vai abrir, vai colocar aqui, e ele já adicionou o meu test box. Você não está vendo, porque não tem nada escrito, mas ele está aqui, tá? Exatamente lá em cima e na esquerda com o tamanho do nosso slide. Agora eu quero escrever alguma coisa nesse test box. Então vamos utilizar a propriedade, a estrutura with, porque vamos escrever várias coisas iguais. With pp testbox, testbox ponto test frame ponto test range. E aqui end with, tá? Então a partir daqui, end if não, end with. A partir daqui vamos escrever bastante coisa. Primeiro, eu quero colocar um texto. Então o texto que eu quero colocar é o mesmo texto que vai estar escrito aqui na minha tabela em célula B2, range B2. Então eu vou escrever aqui ponto test, ou seja, isso aqui é apenas a continuação do que está escrito aqui em cima. Isso é o que faz a estrutura with, tá? Eu disse lá no começo da aula que eu precisava que você tivesse um conhecimento um pouco básico de VBA, tá? Então, with significa isso. Quando eu coloco esse comando inteiro, o que eu escrever abaixo é simplesmente a continuação do que está em cima, apenas para evitar que eu escreva várias vezes a mesma linha de código. Então, eu quero escrever nesse texto o que está em range B2. O range B2 está aqui, planilha 1. Então, planilha 1, ponto range B2, ponto value. Se eu for executar esse código, ele vai escrever aqui faturamento anual da empresa, bem aqui em cima, tá? Bom, vamos continuar formatando. Eu quero formatar o tamanho da fonte, então ponto font, ponto size, tá? Vamos colocar, por exemplo, 25, eu acho que é um tamanho legal. Eu vou executar e ele vai colocar o tamanho 25, já aumentou um pouquinho. Eu quero que ele fique centralizado também, então vamos colocar ponto paragraph format, formatação do parágrafo, ponto alignment, e vou colocar, aqui tem vários estilos, várias posições, vamos colocar center. Center é a posição na horizontal, ok? PP align center, começa com PP, vamos verificar qual é o número desse PP align center, é o número 2. Vamos deixar então aqui marcadinho que é o número 2. Bom, se eu for executar isso daqui, ele vai já colocar no centro, ok? O que eu posso fazer além disso? Eu posso agora mudar a fonte, a cor da fonte. Bom, eu quero que a fonte seja igual a essa cor que está aqui na minha tabela. Como está formatado como tabela, não existe uma cor de fato no fundo dessa célula. Eu preciso copiar essa formatação inicialmente, então eu preciso copiar essa formatação e colar aqui, tá? Está aqui. É claro que se eu fizer o seguinte, se eu escrever que ponto a fonte ponto
.color, a cor, todas as cores no VBA são números, como eu já tinha dito no começo, tá? Se eu escrever VB, por exemplo, RGB orange, ele vai deixar alaranjado, tá? Se eu executar, ele vai trazer aqui uma cor alaranjada, mas não é a mesma cor alaranjada que está aqui. Esse VB orange que eu coloquei aqui, ele representa uma cor. Isso aqui também é uma enumeração, tá? Se eu vier, por exemplo, aqui ó, em ferramentas, aqui ó, em pesquisador de objeto, procurar uma biblioteca, por exemplo, a biblioteca do VBA mesmo, aqui embaixo eu tenho esses ícones aqui, ó, amarelos, que representam enumerações. Eu tenho aqui uma enumeração de cor. Deixa eu procurar. Não, aqui eu não tenho. Deixa eu ver na biblioteca do Excel. Eu tenho aqui embaixo enumerações, mas até eu achar as enumerações de cores, eu acho que vai demorar um pouco. Color, Color Index, não tem aqui. Repare que tem dezenas de enumerações. Aqui, RGB Color, tá? Isso aqui é uma enumeração de cor. RGB Color, repare que tem várias cores. E cada vez que eu clico em uma dessas cores, aqui embaixo aparece um número. Então, esse número é o número que representa a cor. Então, por exemplo, o RGB Blue, aqui, ó, Blue, é esse número aqui, ó, tá? Então, se eu copiar esse número aqui, ó, que é o RGB Blue, e colocar exatamente aqui nesse código, ele vai deixar a nossa fonte com a cor azul agora, tá? Deu erro, esse tipo de erro aqui, ele é normal acontecer. Inclusive, vou até salvar meu arquivo para não fechar tudo. Vou executar de novo. Tá? Agora ele colocou aqui o azul, tá? Ok. Então as cores, elas representam números, e algumas dessas cores são representadas por aquelas palavras, né? Enumerações. Eu tinha colocado RGB Orange, tá? Porém, esse RGB Orange, que é a cor alaranjada, se eu for ver qual que é o número dessa cor, colocar aqui, isso aqui também vai ter um número, tá? Então se eu colocar esse número aqui, é a mesma coisa que colocar RGB Orange, que é a enumeração. Portanto, mas eu não quero colocar esse alaranjado. Eu quero colocar exatamente esse alaranjado aqui. Então como é que eu descubro qual é essa cor que está aqui? Eu vou vir na janela de verificação imediata e vou escrever o seguinte, Active Cell, porque é a célula que eu selecionei, tá? Essa aqui está selecionada. Ponto color, ponto font, ponto color, tá? Vai trazer uma cor para mim, que é essa cor aqui, tá? Então, essa cor aqui, aliás, desculpe, eu não quero a cor da fonte, eu quero a cor do preenchimento. Então aqui não é fonte, aqui é ponto interior, que é o preenchimento da célula, ponto color. Então vou dar um enter. Essa cor aqui, esse número representa exatamente essa cor alaranjada, esse tom de alaranjado que está aqui. Então eu vou colocar exatamente esse tom de alaranjado, tá? Esse número. Para esse número não existe uma enumeração, é só o número. Quando eu clicar em executar, agora ele vai colocar a minha fonte exatamente da mesma cor que está aqui, tá? Para ficar, digamos, um padrão legal. Eu posso deixar negrito se eu quiser. Ponto font, ponto bold igual a true, tá? True. Vamos executar isso daqui e ele vai deixar agora negrito, tá? Pronto, então aqui fizemos essa parte. Agora eu posso posicionar esse meu test box um pouquinho para baixo para que ele fique exatamente no centro entre essa tabela
e entre aqui em cima, tá? Bom, como é que eu posiciono ele exatamente aqui no centro? Se eu for voltar aqui para esse Paint, repare que agora não temos uma sintaxe aqui dentro do VBA que posiciona o nosso text box exatamente entre aquela imagem e o topo do slide, tá? Não existe uma sintaxe como essa daqui. Então, agora sim somos obrigados a utilizar alguma função matemática para posicioná-lo. Mas isso é muito fácil de você resolver. Você pensar que nós temos a nossa tabela que está exatamente aqui, e nós queremos colocar o nosso shape bem no centro aqui, nem um pouco para cima, nem um pouco assim para cima e nem muito para cá. Então isso eu posso fazer de que forma? Eu sei que essa distância, eu sei que esse ponto aqui, exatamente esse ponto aqui, essa distância é justamente a propriedade top. A propriedade top do meu shape é justamente a distância do topo do slide até aqui na vertical, tá? Isso é a propriedade top do meu shape. Se a propriedade top desse shape for 100, eu quero posicionar o meu text box na metade, ou seja, eu divido por 2, tá? Então, se eu posicionar o top do meu text box na metade do top dessa tabela, ele vai ficar no meio. Então, se eu vier para cá, pp_textbox.top. Então, essa distância vai ser igual ao quê? A metade do top da minha tabela. A minha tabela é o pp shape, tá? É a variável representada por pp shape. Ponto top dividido por 2. Bom, eu vou fechar esse aqui e vou executar agora. Então eu fiz aqui e executei, ele posicionou aqui no meio, tá? Não está exatamente no meio, por quê? Porque esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é que está exatamente no meio entre o topo e aqui. Eu teria que fazer um pouquinho mais para cima, mas aí seria muito detalhezinho, tá? Com certeza utilizando algumas funçõezinhas matemáticas, subindo, por exemplo, a metade do tamanho dele, ele ficaria exatamente no centro, tá? Não é o caso aqui. Eu acho que o principal era ensinar você a posicionar ele da forma que você achar melhor, ok? Bom, então essa parte eu acho que nós terminamos. Vamos criar um terceiro slide agora. Então vamos criar slide 3, tá? Essa aula é bem mais complicada do que a aula posterior, onde a gente vai apenas editar slides que já existem. Então você vê que a outra aula é muito mais fácil, muito mais simples, tá, do que essa aqui. Bom, vamos criar o slide número 3. Para criar o slide número 3 é o mesmo processo que já fizemos anteriormente. Então a minha variável pp slide, então set pp slide. Isso aqui vai ser igual a APR, desculpe, que é a apresentação, .slides.add, tá? É apenas add. Se ele completar para add slide, apague add. Index, esse é o slide número 3. Agora, layout é o layout em branco mesmo, tá? pp layout blank. Esse layout blank, o número que ele representa é o número, vamos procurar, 12, tá? Vamos colocar o número 12 aqui. Ok. Então aqui ele vai criar um terceiro slide. Nesse terceiro slide, vamos selecionar pp slide.select. Vamos selecionar o terceiro slide. Quando eu fazer esse processo aqui, executar, ele criou agora o terceiro slide e já selecionou. Eu quero colocar nesse slide um gráfico. Eu vou salvar esse arquivo para não perder tudo. Eu quero colocar um gráfico. Vamos criar um gráfico. Vou fechar o Paint aqui. Eu quero criar um gráfico, então eu vou selecionar essa tabela. Eu vou inserir um gráfico de colunas mesmo. Eu acho que esse gráfico aqui ele está bom, tá? Bom, está aqui o meu gráfico. Agora é importantíssimo. Esse gráfico ele tem um nome. Aqui está a caixa de nome, o nome do gráfico, gráfico 1. Esse gráfico é o gráfico
é o primeiro gráfico da minha tabela, da minha planilha. Se eu criar um outro gráfico, por exemplo, criar um outro gráfico aqui, esse aqui vai ser o gráfico número 2, tá? Esse é o nome do gráfico, gráfico 2. Agora, se eu deletar esse gráfico aqui, embora ele seja chamado de gráfico 1, aliás, embora o nome dele seja gráfico 2, ele é o gráfico índice 1, porque só existe ele, tá? Bom, enfim, aqui está o meu gráfico, gráfico 2, o importante é que ele tenha um nome, tá? Eu vou criar uma variável aqui que represente um gráfico. Vou chamar essa variável de meu gráfico. As chart object, tá? Então criei um gráfico, uma variável da classe chart object. E já vou dizer aqui embaixo que esse gráfico, set meu gráfico, vai ser igual a planilha 1, que é a planilha na qual ele está, ponto chart objects, que é uma coleção. Aqui dentro eu coloco o índice. Aquele lá é o índice 1. Porém, eu posso ter vários gráficos, não vou saber qual deles é qual índice. Por isso que eu uso o nome do gráfico. Então eu vou clicar nesse gráfico e vou pegar o nome dele aqui, ó. Ctrl C. E aí eu vou colar aqui. Tá? Então a minha variável, o meu gráfico, representa exatamente esse gráfico que está aqui. Tá? Bom, agora eu vou copiar esse gráfico. Então, meu gráfico .chart area .copy, tá? Para copiar o gráfico. E aí eu vou colar esse gráfico no meu slide, da mesma forma que eu colei a minha tabela. pp slide shapes, né? Past. Quando eu dou esse ponto past, ele vai abrir aí, vai copiar o gráfico, daí ele vai colar, tá? Repare que ele cola como formato padrão de gráfico mesmo, tá? Então aqui eu tenho um gráfico mesmo, tá? Ó, um gráfico. Eu posso colar também como uma imagem, assim como eu fiz para minha tabela, utilizando o método past special. Eu posso pegar o pp bitmap, tá? pp bitmap. E da mesma forma que eu vinculei a minha tabela, posso vincular o meu gráfico. Então eu venho aqui no parâmetro link, coloco MSO true, e aí quando eu for colar o gráfico, ele vai colar o gráfico vinculado. Isso significa o quê? Que repare que a primeira barra de janeiro está com 80 mil. Se eu vier aqui na minha tabela e colocar 10 mil, por exemplo, aliás, coloquei 100, 10 mil, ele está muito pequeno, e aqui ele já está muito pequeno também, porque ele está vinculado, tá? Diminuiu. Mas eu não quero ficar vinculando gráfico ao PowerPoint, porque pode ficar travando o computador. Enfim, apenas vou colar como imagem, tá? Então eu vou executar, ele vai colar aí o gráfico, tá? Está aqui o gráfico coladinho. Se eu alterar aqui para 80 mil, não tem mais aquele vínculo, tá? Bom, ele colou, não está no tamanho adequado, eu posso aumentar o tamanho dele, poderia deixar o tamanho dele do tamanho do slide, creio que não ficaria muito bom. Então eu vou deixar com, digamos, 80% do tamanho do slide. Então eu vou dizer que a minha variável ppShape, que é uma variável camaleônica, digamos assim, que toda hora ela representa um shape. Dessa vez, essa variável ppShape vai representar o gráfico, ou seja, é o ppSlide, que é outra variável camaleônica, que dessa vez representa o terceiro slide, ponto shapes 1, tem apenas uma imagem nesse slide. Pronto, esse agora, ppShape, representa o gráfico. ppShape.width, eu quero que a largura dele seja 80% da largura do slide, ou seja, ppSlide, aliás, a apresentação, né, APR, ponto page setup ponto slide width vezes 0.8, que representa 80%. Bom, então agora eu vou executar.
e aí ele vai ficar exatamente aí, do tamanho, a 80% do tamanho do meu slide, porém ele não está posicionado igual no centro. Eu quero que ele seja posicionado no centro, na horizontal e na vertical. Porém, eu não quero agora ficar fazendo contas matemáticas, estou com preguiça, vamos utilizar a sintaxe. Então, pp shape, obviamente temos que selecioná-lo inicialmente. Então, vamos selecionar o nosso pp shape, que é o nosso gráfico.select. Uma vez selecionado, vamos fazer referência à sua seleção. Então, pp, app, que é o aplicativo, ponto active window, ponto, qual que era o active window, ponto, selection, né, que é a seleção, ponto shape range, ponto align, o método align. Vamos colocá-lo aqui, MSO align centers. Esse MSO align center significa centralizá-lo na horizontal. Aqui MSO true. A mesma coisa para a vertical. Então só vou copiar todo esse código e aqui, ao invés de colocar MSO centers, vamos colocar MSO align middles, que é centralizá-lo na vertical. Bom, aqui nós já temos então o nosso gráfico que vai ficar centralizado exatamente no meio do slide. Eu posso colocar aqui em cima um outro shape, um título, tá? Para fazermos isso, eu não vou ficar perdendo muito tempo, o importante é ensinar. Como já criamos aqui, eu só vou copiar esse código, Ctrl C, e vou colar aqui, tá? É a mesma coisa que vai funcionar. Criar o test box aqui. Criar o test box, tá? Do novo slide. Vai adicionar nesse mesmo pp slide, o mesmo test box, tá? O texto vai ser faturamento, gráfico de faturamento. E ele vai ficar já posicionado exatamente no meio, né? Vamos executar esse aqui. Então ele vai clicar. E aí está gráfico de faturamento. Eu posso depois até alterar essa cor para uma cor azul, para não ficar essa cor estranha. Aqui em Color existe uma constante RGB Blue, tá? Que representa a cor azul. Então eu não preciso ficar pesquisando cores. Existe uma constante para isso, uma enumeração que nós chamamos para isso. Bom, aqui está então o nosso PowerPoint que nós criamos, tá? Agora o que eu preciso fazer é salvar o arquivo. Então eu vou salvar o arquivo. Vou utilizar o método save. Então pp, que é o aplicativo, aliás, não é o aplicativo que eu salvo, é a apresentação. Então apr.saveas. E file name, tá? É o nome do arquivo. Bom, esse meu arquivo, ele está aula 1-2, está nesse local. Se eu for copiar esse local, Ctrl C, e colocar aqui no VBA, vai ficar um local, um texto muito gigante. Porém, eu posso capturar exatamente a pasta onde está o meu arquivo, através da propriedade thisworkbook.path. Isso aqui traz exatamente a pasta onde está o meu arquivo, tá? Então aqui em Save As eu vou colocar thisworkbook.path. Isso aqui é a pasta onde está o meu arquivo, então eu quero salvar a apresentação na mesma pasta que está o arquivo Excel. Então aqui eu tenho o caminho da pasta, eu preciso apenas concatenar isso com o nome do arquivo. Vou dar o nome para esse arquivo de minha apresentação. Eu acho que já tem um arquivo com esse nome, inclusive. Já tem um arquivo com esse nome. Então eu vou chamar de minha apresentação 2, tá? Tem que colocar a extensão .pptx. Pronto. Então isso aqui vai salvar o meu arquivo. Quando eu clicar nesse, vou salvar antes para não perder tudo. Eu vou clicar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, vai fazer todo o serviço. E aí ele vai salvar. Ó, aqui minha apresentação 2 salvo neste PC. Está aqui o arquivo, tá? Claro, agora eu preciso... Deixa eu abrir aqui.
agora eu preciso fechar o arquivo. Então, para eu fechar esse arquivo, basta que eu utilize o método close. Então, eu fecho a apresentação. Apresentação.close. Tá? Então, eu vou executar. Ele vai fazer o serviço que tem que fazer. Aí, ele salvou. Ele fez o negócio, salvou, fechou a apresentação, mas o aplicativo está aberto, ok? Então, depois que eu fecho a apresentação, eu fecho o aplicativo. Aplicativo.quit, tá? Esse é o método quit, que fecha o aplicativo. Quando você utiliza esse app.quit, seja no Excel, no Word, ou seja lá onde for, ele vai fechar todas as instâncias que você tem daquele aplicativo aberto, tá? Então, se você tem vários arquivos abertos, por exemplo, vários do Excel aberto, não use o método quit, porque ele vai fechar todo mundo. Use o método close. Agora, se você tem apenas um único arquivo aberto, aí você pode usar o quit, porque ele vai fechar todo mundo, porém todo mundo é apenas um, tá? Ok. Então, ele vai... Deixa eu deletar esse minha apresentação 2. Eu vou clicar aqui, eu vou inserir um botão aqui, inclusive, para fazermos a nossa macro funcionar. Então aqui, eu vou colocar bem aqui esse botão. Gerar apresentação. Então, gerar apresentação. Aumentar um pouco. Vamos formatá-lo com um formato. Uma sombra. Assim. E uma cor. Vamos deixar essa cor. Acho que essa cor tá boa e sem contorno. Botão direito, atribuir macro. E agora eu vou criar aqui na minha macro que eu criei. Então, quando eu clicar, repare que não tem nada aqui na pasta. Quando eu clicar no botão, ele vai criar a minha apresentação, tá? E vai fechar o arquivo depois de criado. Beleza? Então aí está, já está pronto. Bom, se eu for abrir, repare que 3 horas e 1 minuto da manhã, está criado aqui o meu arquivo, ok? Repare que ele criou um arquivo totalmente do branco. Digamos que eu tenha um template pronto, por exemplo, aqui eu tenho um tema modelo, tá? Tema modelo. Digamos que, eu vou até inclusive deletar esse tema modelo, para fazer outro exemplo. Digamos que você tenha um arquivo em branco do PowerPoint. Então, eu tenho aqui um arquivo em branco do PowerPoint. Eu quero um tema, um template legal. Você vai ver aqui, por exemplo, em animações, aliás, deixa eu procurar aqui os design. Aqui tem temas, né? Você pode escolher um tema, por exemplo, tem vários temas. Digamos que seja esse tema aqui, ó, dessas bolhas, tá? Eu posso salvar isso daqui, inclusive. Então eu vou clicar em arquivo, salvar como, procurar, e eu vou salvar na pasta que eu estou trabalhando, que é a pasta VBA Academy, aqui curso de VBA, integração com pacote Office, PowerPoint. Vou chamar de tema, por exemplo, bolhas, tá? Ok. Então eu tenho um arquivo agora com tema. Eu posso até deletar esse... Aliás, não posso deletar o slide. Enfim, tenho aqui um arquivo com temas de bolhas, tá? Que está aqui. Digamos que eu quero criar essa apresentação naquele tema. Então repare que nessa nossa macro, inclusive eu vou copiar essa macro inteirinha. Aliás, não vou copiar, vou usar ela mesmo. Repare que aqui, ó, a minha apresentação, quando eu vou atribuir uma apresentação a minha variável, eu estou criando um arquivo novo, ok? Nesse caso, eu poderia fazer diferente. Ao invés de criar um arquivo novo, eu poderia dizer que a minha apresentação vai ser um arquivo que já existe. Para isso, basta que eu use um app.presentations.open. E aqui dentro, eu coloco o caminho do arquivo. Então, esse aqui, ó, temas bolhas. Vou copiar o caminho, copiei o caminho, e aí eu vou colocar aqui, tá? Esse aqui é o caminho do arquivo. Vou fechar. Repare que é um nome muito grande realmente.
inclusive eu não vou utilizar esse nome gigantesco, vou utilizar this workbook, vou dar aqui um ponto de espaço, underline, this workbook.path, vou concatenar isso daqui com a minha barra e com o nome do arquivo, que é tema bolhas, tema bolhas.pptx. Então eu vou abrir um arquivo chamado temas bolhas pptx e vou atribuir a minha apresentação. Vou abrir somente leitura, MSO true, abrir somente leitura, read only somente leitura, tá? Aqui depois eu salvo como, tá? Bom, quando eu for executar esse código, eu espero que isso não dê erro, eu vou salvar esse arquivo. Quando eu for executar esse código, ele vai abrir o meu arquivo temas bolhas e vai criar o que nós falamos para ele criar. Tá? Aí fechou o arquivo. Agora, se eu voltar para cá, minha apresentação 2 e executar, abrir isso aqui, repare que ele criou aqui com o tema padrão desse próprio arquivo, tá? Então aqui está. Aqui o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro. Repare que ele tem 4 slides. Por quê? Porque a nossa macro, ela inseriu 3 slides. Porém, nós já tínhamos um slide aqui inserido, tá? Mas esse aqui foi o slide 1, slide 2, slide 3. Isso aqui você pode deletar depois lá na macro ou deixar ele ali, tá? Então aqui está a nossa apresentação, a nossa aula. Não está finalizada ainda. Essa macro aqui que nós fizemos, ela funciona apenas apenas nas versões 2016 do Excel, ok? Agora nós precisamos ajustá-la para que ela funcione em qualquer versão do Excel. Então aqui onde eu uso a biblioteca do PowerPoint, eu vou apagar isso e vou classificá-la como, vou declarar como um objeto genérico, .object, tá? Então aqui object, aqui também eu vou colocar object, PowerPoint slide.object, aqui .object, aqui também .object, ok? E na hora de criar o meu aplicativo, eu não vou utilizar o new PowerPoint application, eu vou utilizar um método chamado createObject. Só que ao invés de deletar, eu vou apenas comentar e vou escrever setApp igual a o método createObject. E aqui dentro eu coloco a classe, que é justamente isso daqui. Tá, essa aqui é a classe. Pronto, e fecho. Assim eu crio uma apresentação, assim eu crio um aplicativo utilizando uma classe do PowerPoint que qualquer versão do Excel, do Office, vai conseguir ter acesso, tá? Não é uma classe específica, não é uma biblioteca específica 16.0 que eu tenho nesse meu computador, ok? Agora repara que interessante, se eu voltar para cá em ferramentas e desabilitar isso daqui, desabilitei essa biblioteca. Se eu for tentar compilar esse código, depurar, compilar, vai dar variável não definida. Por quê? Porque nós desabilitamos a biblioteca do PowerPoint. Porém, eu sei que isso aqui é uma enumeração que representa o número 1. Ok? Número 1. Se eu for continuar, ó, aqui, ó, esse é o número 12. Então vamos depurar, compilar. Isso aqui era o número 1, tínhamos salvo que era o número 1. Compilar, aqui embaixo, Align Center, PP Align Center é o número 2. Compilar, aqui é o número 12. Compilar, esse PP Past Bitmap eu não anotei o número dele. Vamos ter que habilitar novamente o PowerPoint, mas eu acho que era o número 1, quase certeza que era o número 1. Microsoft PowerPoint, cadê? Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint, deixa eu procurar. Cadê Outlook, PowerPoint? Vou habilitar. Ok, agora que está habilitada a biblioteca, eu vou copiar isso daqui, Ctrl G, vou deletar. Então esse aqui é o 1, tá? Então esse aqui é o número 1, ok.
Onde mais que eu tinha que alterar as enumerações? Aqui também é número 2. Eu acho que era isso. Agora eu vou deletar, desativar essa biblioteca e tentar depurar o código. Ele não deu erro de compilação, então ele vai funcionar. Então, se eu clicar agora para executar, ele vai gerar o meu PowerPoint. Eu não vi acontecer nada de texto, porém eu acho que ele funcionou. Deixa eu executar. Bom, ele funcionou, tá? Normalmente. Então, temos um código feito em VBA, que como declaramos variáveis objeto, genéricas, elas vão funcionar em qualquer que seja a versão do Excel. Eu posso pegar esse aplicativo, distribuir para quem eu quiser, que se a pessoa tiver pelo menos instalado o PowerPoint, vai funcionar normalmente. Agora você pode perguntar para mim, pô, mas por que você não criou dessa forma desde o começo, ao invés de você alterar no final? Pelo simples fato de que quando eu não tenho uma biblioteca ativada aqui, eu perco o IntelliSense. O que é o IntelliSense? É a lista que aparece para mim. Se eu escrever Application e apertar ponto, repare que eu tenho uma lista que aparece para mim, que me ajuda para programar os cálculos. Quando eu não tenho uma biblioteca, essa lista não aparece para mim. Se eu apertar App, que é, por exemplo, esse aqui, e apertar o ponto, eu não tenho mais acesso ao IntelliSense. Então fica muito mais difícil para eu programar. Eu tenho que ser muito bom naquilo para decorar todos os códigos, tá? E aí complica pra caramba. Por isso que a gente primeiro usa com a referência habilitada para poder usar o IntelliSense, os códigos mais rapidamente, né? Apertar Ctrl espaço, ele já vai digitando para nós. No final a gente vai lá e desativa a biblioteca, ok? Mas só é necessário desativar a biblioteca se você for distribuir o seu arquivo para outras pessoas. Se apenas você for usar, não tem nenhum problema, você pode deixar como estava, ok? Então salvar esse arquivo aqui. Deixa eu ver o que eu tinha que falar ainda. Nessa aula a gente aprendeu a pegar um arquivo e criar um arquivo em branco, pegar uma apresentação em branco do Excel, do PowerPoint e criar ela do zero. Na outra aula, como eu havia dito, nós vamos aprender a abrir uma apresentação que já existe e então essa apresentação vamos alterar os valores aqui e exportar como PDF. Beleza, pessoal? Então, essa foi a primeira aula da integração aqui com o PowerPoint. Deixa eu ver quantas horas, né? 1h30 de aula. Eu acho que você aprendeu bastante coisa com isso, tá? Na próxima aula, tenho certeza que a próxima aula vai ser muito mais curta, muito mais fácil de compreender também, tá? Pessoal, então se você gostou dessa aula, você clica aí no like, comenta, tá? Isso é muito importante para nós. E se inscreve nesse canal. Isso é uma forma de se mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo ele é relevante, tá? As aulas vão ficar disponíveis aqui no YouTube por um certo tempo, depois apenas na plataforma, tá? Eu faço isso justamente para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, ok? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima.